Olá, meus amigos do canal G. Vital, mais um vídeo aí para o nosso crescimento. Bom, gente, hoje eu quero falar com vocês sobre dissonância cognitiva. E eu quero te mostrar que a política, ela está nos levando a uma dissonância cognitiva. Esse vídeo é especialmente para cristãos. Cristãos que ainda não acreditam que a Bíblia é a verdade absoluta e diante da Bíblia, que é a palavra de Deus inspirada, não pode haver nenhuma dissonância cognitiva. E eu vou te explicar o que é isso. Estamos vivendo um processo, os cristãos, por causa da política, estão vivendo um processo de dissonância cognitiva. E a dissonância cognitiva está nos levando a aceitar o pecado, a aceitar a mentira, seja de esquerda ou direita. E, portanto, a dissonância cognitiva está nos levando para o inferno e vai nos levar para o inferno. E eu vou explicar para vocês isso aqui direitinho. Eu queria pedir que você compartilhasse esse vídeo para todos aqueles que são cristãos, mas que se envolvem com a política, ainda que bem intencionados, porque a grande maioria, de fato, está bem intencionado. Mas eu vou tentar te explicar isso aqui direitinho. Mas o primeiro eu queria dizer para vocês, convidá-los a entrar, caso você queira, no nosso grupo do Telegram. É um grupo aberto, eu permito que todos ali participem, que você conheçam as playlists do nosso canal, os vários temas, tem muito tema onde eu falo sobre política, mas todos os temas que eu abordo é sempre dentro de uma perspectiva cristã. Queria convidar você a participar do nosso trabalho sendo membro, tá bom? E, por fim, dizer que caso você queira contribuir com esse trabalho, aqui está o nosso Pix. Qualquer contribuição sua vai ser válida. E quero te dizer que se você contribuir, queria que você deixasse sua mensagem aqui no meu Zap para que eu pudesse lhe agradecer diretamente e dizer que esse número é o meu WhatsApp e está à sua disposição. Você quer conversar, quer discordar, quer falar alguma coisa? Às vezes eu recebo perguntas ali, questionamentos, discordâncias, mas de um nível de complexidade tão grande que não dá para responder por textos, porque exige um raciocínio, e por texto é mais difícil, né, para estar escrevendo, até por causa do tempo. Então, quer fazer um contato aqui? Fique à vontade. Se não quiser, pode começar lá pelo canal mesmo, tá bom? Mas, gente, vamos aqui ao tema do nosso vídeo. Primeiro, eu queria dizer para vocês o que é uma dissonância cognitiva. Vamos primeiro aqui interpretar as palavras para depois nós irmos para o campo espiritual. A palavra dissonância, para começar, ela é composta por duas palavras. Primeiro, dis, e depois sonare. Então, a palavra dis, ela sempre está ligada àquilo que é uma oposição, algo que é contrário, algo que é divergente. Então, quando eu falo que alguém está destoando, é porque está indo contra aquele tom, né, aquela ideia. Quando eu falo que eu vou discordar, é porque eu estou indo contra uma opinião. Então, a dissonância sempre vai falar de algo que destoa, que se opõe, que é contrário, né? É diferente da consonância. Agora, a dissonância cognitiva, então, é algo que é contrário à minha cognição, aquilo que está no meu cognitivo. E o que é a cognição? Uma coisa muito interessante para você nunca mais esquecer, eu sei que talvez isso aqui para muita gente eu estou chovendo no molhado, mas vai ter gente aqui no canal que nunca parou para pensar nisso, ou que talvez nunca tenha ouvido essa expressão dissonância cognitiva. Eu me lembro que uma vez eu estava numa escola bíblica dominical, estávamos falando sobre mais ou menos esse assunto, e surgiu a palavra cognição. O que é cognição? O que é algo cognitivo? E eu me lembro que o meu tio, que hoje ainda é um senhor de idade, mas já era naquela época, mas é uma pessoa muito inteligente, ele disse assim, quando você quiser saber o que é uma cognição ou algo relativo ao cognitivo, lembre-se da palavra incógnita, que todo mundo sabe o que é. O que é uma incógnita? Uma incógnita é algo que é incerto, que é duvidoso, algo que eu não sei a resposta, algo que é uma interrogação. Então, uma incógnita é exatamente o oposto daquilo que eu entendo por cognitivo. Então, gente, a cognição minha é relativa a tudo aquilo que o meu cérebro ele processa, que ele conhece, que ele entende, aquilo que chega ao meu intelecto e que eu vou processar e vou formar uma opinião sobre algo. Então, tudo aquilo que chega ao meu conhecimento,
que eu formo uma opinião, que eu entendo, que eu compreendo, isso é um processo cognitivo, está relacionado ao conhecimento. Então, quando há uma dissonância cognitiva, o que está acontecendo no nosso entendimento? Está acontecendo um conflito. Então, por exemplo, eu acredito que certas coisas são verdadeiras. Eu acredito que certas coisas são verdades que eu defendo, são valores que eu defendo. Mas, de repente, o meu cérebro, ele é bombardeado, chega alguma coisa no meu cérebro e quando eu percebo, está havendo um conflito entre aquilo que eu estou fazendo, entre aquilo que eu estou defendendo e aquilo que eu acredito como uma verdade. O que vai gerar no meu cérebro? Uma contrariedade, uma oposição, uma divergência entre a verdade que eu acredito e, de repente, um pensamento que eu estou defendendo, uma atitude que eu estou tomando, um comportamento que eu estou vivendo. Esse comportamento, essa atitude, esse pensamento, essa minha fala, muitas vezes, ela é contrária àquilo que, de fato, a minha mente já processou, que a minha cognição, né, que o meu lado cognitivo, ele entende como verdade. E aí o que acontece? Esse choque, esse conflito vai gerar um desconforto. E aí entra um problema. Esse meu desconforto psicológico me faz com que eu tome uma decisão. Por exemplo, imagina que nós cristãos, já que esse vídeo é voltado para cristãos, mas ele serve para qualquer pessoa. Imagina que eu, cristão, e aqui, gente, eu quero te mostrar um texto bíblico para te mostrar como a política está nos levando para uma dissonância cognitiva. Eu vou te mostrar um texto bíblico e vamos meditar no texto bíblico e eu vou te provar que a política está me fazendo isso, está gerando esse conflito na minha mente. Então, vamos lá. O problema é que quando eu descubro que há um conflito, vamos supor, o cristão, ele acredita, por exemplo, o cristão ele acredita que ele viver uma vida sem oração, ele tá em pecado. O cristão acredita, por exemplo, que mentir é pecado. Mas de repente ele percebe que ele não está mais orando, ou ele percebe que ele está mentindo. Qualquer pessoa pode, de repente, se ver numa situação praticando algo que ela discorda. Ela tem duas opções. Ou ela rejeita esse comportamento errado, essa fala errada, e se volta à sua verdade e passa a defender a sua verdade, ou ela vai tentar justificar aquilo que ela faz e continuar vivendo esse conflito. Ou seja, ela vai ficar num conflito porque ela vai começar a praticar, a viver, a aceitar aquele comportamento que ela sabe que é errado, que ela, no seu entendimento, no seu intelecto, sabe que está errado, mas por alguma razão, alguma circunstância, a pessoa prefere justificar o que está fazendo para não voltar atrás e rejeitar aquilo que ela está fazendo de errado. E aí, obviamente, ela vai, com palavras, justificar esse comportamento, mas no seu intelecto, ela sabe que aquilo está errado, ou pelo menos ela vai começar a viver um conflito. E o que acontece? Esse conflito vai levá-lo, essa dissonância, esse conflito, né, entre o que ela acredita e o que ela quer acreditar, né, entre aquilo que ela acredita, entre a sua crença, né, aquilo que de fato ela crê, e aquilo que agora ela está vivendo ou defendendo, isso vai permanecer como um conflito dentro dela e ela vai viver numa dissonância cognitiva. É exatamente isto que a Bíblia chamou de arrependimento. A palavra arrependimento, ela vem de uma raiz de uma palavra grega que significa metanoia, que, resumindo, é mudança de mentalidade. Eu vivia uma vida, descobri que aquilo é pecado, então eu mudo a minha mentalidade, eu me arrependo. E qual é o meu passo? Me converter daquilo que eu estava fazendo. Se eu estava indo para lá e agora eu entendi que aquilo é errado, eu passei por um processo cognitivo, o meu intelecto compreendeu que aquilo é errado,
eu me converto daquele caminho, eu estou indo para lá, eu faço uma conversão de 180 graus e volto e passo a trilhar outro caminho. Ou seja, eu estava no caminho do pecado, agora eu procuro ver o caminho que se chama Jesus Cristo. Então eu não vivo mais uma dissonância. Por quê? Porque eu escolhi a verdade que o meu intelecto compreendeu. Então, ou seja, através de um processo cognitivo do meu intelecto, eu descobri algo e passo a viver esse algo. Mas a dissonância cognitiva, ela é um processo de conflito, aonde eu vivo uma dissonância, onde eu vivo um processo mental psicológico de contrariedade. Aí você vai dizer, mas o que isso tem a ver com a política? Gente, eu queria muito falar sobre a passeata de ontem do Nicolas Ferreira, mas eu vou deixar um vídeo específico, porque o Nicolas encerrou a sua passeata num local chamado Praça do Cruzeiro. E eu quero te mostrar que tem uma questão espiritual por trás disso. Nós estamos sendo levados para um plano espiritual que está se realizando através da política, e eu vou te mostrar que o Brasil, ele foi escolhido esotericamente, através de profecias, de mensagens, de visões esotéricas, para sediar, né, a próxima civilização espiritual. Mas eu vou falar isso depois, e você um dia vai entender que nada disso aí é cristão. Eu não vou falar isso aqui hoje porque eu não quero ser superficial. Eu estou coletando essas profecias, eu vou coletar aqui, inclusive, questões relacionadas ao Brasil e que são defendidas pela ONU, e você vai entender como a política está nos levando para o inferno em nome de uma moral, tá? Mas vamos lá, gente. Qual é o problema da dissonância cognitiva? Eu me vi num conflito. Eu sei que aquilo ali não está certo, tem algo me incomodando, mas o problema é que, por alguma razão, eu prefiro justificar a minha atitude. Não é isso? Então, qual é a saída que nós, por causa da política, estamos escolhendo? Estamos escolhendo não a verdade que eu já processei no meu cérebro, mas eu estou escolhendo o meu novo comportamento. Eu prefiro justificar as minhas novas atitudes. Uma coisa muito clara nisso aí, e eu vou falar aqui sobre esquerda e direita, eu vou mostrar que esquerda e direita nos leva a essa dissonância cognitiva, né, que graças a Deus eu vivi, mas eu me libertei. Porque quando eu entendi o que é errado, quando eu entendi que eu estava indo por um caminho, primeiro na esquerda, depois na direita, e que esse caminho estava me colocando contra a palavra de Deus, eu disse, isso não é isso que eu quero para a minha vida. E eu saí desse dilema, dessa dissonância cognitiva. Então, entenda, gente, não confunda. A dissonância, ela é o conflito, é um dissonar, né? Nós estamos vivendo coisas opostas. No fundo, eu acredito nisso, mas na prática eu estou fazendo aquilo. E aí eu vou te mostrar isso aqui. Aí, quando eu me encontro nesse conflito, o que eu faço? Eu não tenho mais como sair disso por alguma razão e eu agora vou justificar aquilo que, na verdade, o meu intelecto condena. Então, eu queria dar aqui um exemplo para vocês. Vamos falar aqui, começar primeiro falando da direita. Eu vou dar um exemplo claro disso. Essa semana eu saí com a minha esposa e no meio do caminho eu encontrei uma pessoa. Essa pessoa me conheceu quando um dia eu estava na igreja e ela passou lá e conversou comigo. Ela sempre assiste os meus vídeos, provavelmente ela vai saber que eu estou falando dela e não tem nenhum problema, né? Mas essa pessoa virou para mim e falou assim para mim. Ela me encontrou no meio da rua, né? Foi no sábado passado e falou assim para mim: pastor, o senhor não vai lá no encontro lá do ponto de encontro da passeata do Nicolas? E eu falei assim, não, eu não vou. Por quê? Eu falei, você acompanha o meu trabalho, você sabe o que eu penso disso. Você sabe que nós estamos sendo levados para um engano espiritual. Ele virou, e aí eu virei e falei para ele, eu falei assim para ele, eu já tenho provado aqui por muitas razões que a direita está nos levando para o braço do anticristo. Eu já disse aqui e apontei diversas razões para que a gente entenda que o diabo se revela na esquerda, mas ele se oculta na direita.
Eu tenho dito que o diabo ele está me assustando com a esquerda, me apavorando com a esquerda, para que eu possa receber a solução através do anticristo que virá pela direita. Sabe o que esse irmão me falou? Ele disse assim: eu sei, pastor, eu entendi, o senhor me fez ter essa consciência, mas nós vamos entregar o Brasil então para o comunismo? Eu quero fazer, me cobre isso aqui, gente. Eu quero fazer um trabalho aqui, pode ser até nessa coisa desse vídeo. É porque eu tenho muita coisa aqui na minha agenda, no meu cronograma sobre esse canal. Mas eu quero fazer um vídeo mostrando para você. Eu quero te fazer uma pergunta. Qual a diferença básica entre Roma e o comunismo? Essa pergunta vai ter um sentido, para você ver que Deus não está disposto a acabar com o comunismo. E eu vou te mostrar por quê. Porque Deus está disposto a acabar com o pecado. Mas esse irmão virou para mim e falou assim: eu sei disso, pastor, mas vamos entregar o Brasil, então, para o comunismo? Vamos deixar esses camaradas aí no poder? Ou seja, ele, para mim, foi, inclusive, talvez, eu priorizei esse vídeo de hoje, talvez também por causa disso. Quer dizer, você sabe, você acredita que a direita ela está se revelando como mais propícia para para o movimento político que vai trazer o anticristo? Porque a esquerda, é impossível a esquerda enganar alguém. É impossível alguém acreditar que Deus está agindo através da esquerda, que a esquerda ela traz algo de Deus na sua ideologia. Então, a esquerda ela é declaradamente diabólica desde as suas raízes. Eu tenho vídeos aqui mostrando a sua origem vinda do sabataísmo. O próprio comunismo ele surge negando a fé, negando Deus. Né? Tem um livro escrito pelo Bakunin comparando o Estado a Deus. O nosso Deus é o Estado. Karl Marx disse muitas coisas que foram puras blasfêmias, né? Então, a esquerda não tem como enganar. As pessoas estão se conscientizando disso. Mas o problema é que eu entendi que eu preciso destruir o comunismo. É isso que Satanás tem feito. E aí nós estamos relativizando uma série de pecados, eu vou te mostrar aqui, porque eu preciso destruir o comunismo. Mas tudo isso é proposital. Eu tenho que mostrar isso aqui. Essa é a estratégia do diabo. Fazer com que você seja fixado num projeto político e assim você não vai enxergar outras coisas, porque para você Deus quer destruir o comunismo. É isso que a igreja está, para esse caminho que a igreja está sendo levada. Eu fiz um vídeo aqui dizendo, foi um vídeo inclusive sofreu restrição, onde eu falo que o comunismo ele é o boi de piranha de Satanás. Ele é o boi de piranha de Satanás. Porque o comunismo é uma desgraça total. Eu assumo isso. O comunismo foi o pior regime, o mais cruel, o mais infame, o mais blasfemo. Foi muito pior do que o do Bigodinho lá da Alemanha. Eu não nego isso. Só um louco, falso, mentiroso, hipócrita, ou talvez alguém que sofra dissonância cognitiva, é que tem capacidade de apoiar algo que tem raízes no comunismo. Mas não significa que a direita seja de Deus. A direita é mais sutil. A direita é algo muito mais bem trabalhado. A direita, ela veste a roupagem do evangelho. A direita confunde e se faz confundir com aquilo que é bíblico. Então, vamos lá. Eu disse um dia desse para uma pessoa que ficou horrorizada. Vou dar um exemplo aqui, começando pela direita. Quando a Michele Bolsonaro... Aí eu vou te dar os exemplos da dissonância do lado da direita e da esquerda. Quando a Michele Bolsonaro ela levou para o palanque, junto com muitos evangélicos, né? E levou o padre Kelmo, e estava lá o pastor Silas Malafaia. E aí ela subiu lá e apresentou o pai de santo da Anitta, o babalorixá da Anitta, que levou a Anitta para a iniciação no candomblé. Aí a Michele Bolsonaro, a nossa irmã em Cristo, Michele Bolsonaro, que, segundo a Bíblia Sagrada, deveria ser luz, luz do mundo, sal da terra, que deveria estar pregando contra o pecado e contra tudo aquilo que se opõe à fé bíblica, tudo aquilo que vai fazer com que as pessoas entendam o evangelho distorcido, que é o meu entendimento sobre o candomblé.
Mas a Michele Bolsonaro levou o Babalorixá, pai de santo da Anitta, para o palanque. O que é que os crentes fizeram? Nada. Aplaudiram. E ela ainda foi, a Michele Bolsonaro ainda foi dissimulada, para não dizer outro nome, quando ela disse, é uma pessoa do bem, vamos chamar aqui, aí ela chamou, salvo engano, de religioso. Ela não teve coragem de falar Babalorixá, porque ela sabe que esse nome, obviamente, é um nome que é forte para a cultura, para a visão evangélica, para a visão cristã. É óbvio que nós não podemos agora ficar aqui sendo presos ao politicamente correto, porque é isso que a direita está fazendo, nos levar para um politicamente correto de uma forma mais sutil que a esquerda. E aí ela usou um termo que não choca, porque se ela fala o pai de santo da Anitta, o Babalorixá da Anitta, não, mas ela usou lá, eu não me lembro, eu tenho um vídeo sobre isso aqui, se quiserem eu coloco aqui o link. Vou colocar os links, tá, de alguns vídeos que eu vou citar aqui, mas ela não disse. Então, ela usou um termo que é uma espécie de eufemismo, amenizou ali a fé daquele Babalorixá, mas ela disse que é uma pessoa do bem. E é isso que eu tenho tentado mostrar aqui, que em nome dessa ideia do bem, em nome dessa ideia de moral judaico-cristã, que é a maior loucura que eu já ouvi nos últimos anos, e eu acho legal porque de vez em quando eu vejo um rabino falar não existe moral judaico-cristã, porque judaísmo não tem nada a ver com cristianismo, mas você, meu irmão cristão, não percebe que está sendo envolvido por um judaísmo por conta da política. Ou seja, aqueles que são inimigos do cristianismo ou de Jesus Cristo, eu tenho vídeos mostrando aqui muita coisa sobre isso, né? Que eles acreditam que vai existir uma vingança a favor de Israel. E os que sofrerão a vingança, inclusive, são os cristãos, que genericamente eles chamam de edomitas, né? Que envolve todo tipo de cristão. Mas o que você faz com isso? Não, no fundo, muito cristão fala assim, não, eu sei, caramba, colocar um Babalorixá, e aí nós vamos pegar todas essas crenças, mesmo sabendo que, veja bem, eu entendo que cada um tem direito de crer no que quiser. Você quer crer em Orixá, creia. Você quer crer em Exu, creia. Você quer crer em Jesus Cristo, creia. Você não quer crer em nada, não creia. Você quer crer numa pedra, creia. Você quer crer num rato, adorar um rato, uma vaca, um boi. Você quer adorar o escambau, é um direito seu. Eu só estou falando das incoerências desses evangélicos. Então, nós estamos lá, né? Aí muitos evangélicos vão dizer, não, realmente, Vital, é muito sério, pastor, isso é muito sério. Alguém colocar um pai de santo, um Babalorixá, e nós fazemos de conta, então, que isso não tem importância, porque o importante é combater o comunismo. Olha a relativização do pecado. É por isso que eu sou contra muitos pastores. Vou nem comentar isso aqui não, porque para não destoar aqui do que eu estou falando. Então, o que acontece? O que o cristão faz? Ele está numa dissonância cognitiva. Ele acredita plenamente que a crença do candomblé, ela se opõe à verdade bíblica, ela de alguma forma nega a verdade bíblica, ela de alguma forma, segundo a fé evangélica, essa crença está associada com coisas que nós chamamos de malignas, de demoníacas, mas não importa os demônios do candomblé, se é demoníaco, se não é, entendeu? Não, o que importa é combater o comunismo. Aí você pergunta para um crente, o que você acha disso? O que ele vai dizer? Ao invés dele repudiar não o praticante do candomblé, dele repudiar não aquele homem, aquele cidadão que merece todo o respeito, eu não estou aqui, eu disse no meu vídeo passado, eu não estou falando do caráter dele, porque gente de caráter, gente honesta, existe em todas as fés. Tem muito mais gente honesta, eu tenho certeza disso mesmo sem conhecer. Muito mais gente honesta dentro do candomblé, muito mais não. Mas lá vai existir pessoas mais honestas do que muitos que estão dentro das igrejas evangélicas. Muitos pastores, por exemplo. Eu sou um pastor. Então, eu não estou me referindo a caráter, a honestidade. A gente está falando da sã doutrina bíblica. Mas o que acontece? Independente do que eles invoquem, incorporem e clamem, sei lá o quê, o crente fala, não tem problema. O problema é o quê? É a gente
combater o comunismo. Você percebe o que a política está fazendo? Eu tenho certeza que muita gente ficou horrorizada com aquilo. Mas se eu volto atrás e eu abro mão, como fica aqueles meus amigos de direita? Como fica aquelas pessoas que me viram a vida inteira que defender a direita? Como fica, sei lá, o Brasil na mão do comunismo? Então, porque eu invoquei que eu tenho que destruir o comunismo, agora eu aceito isso aí. Quer dizer, você vai criar um discurso para justificar esse pecado da Michele Bolsonaro? A Michele Bolsonaro pecou. Ela profanou o evangelho. Ela trouxe escândalo. Ela foi mentirosa do ponto de vista bíblico, no conceito bíblico de mentira. Não é o conceito tradicional de mentira, cultural. Não, mas eu não posso falar isso porque isso pode ir contra o que eu tenho defendido nos últimos anos. Aí eu vivo uma dissonância, porque no fundo eu não durmo mais em paz, porque eu sei que eu estou apoiando um outro pecado. Percebe que nós estamos selecionando o pecado? Gente, isso é absurdo. Isso é absurdo. Há muita coisa eu percebia dentro da... Porque eu tive muitas manifestações de direita. Tem gente que me ouve aqui, que estava comigo lá na Esplanada, na Praça do QG, antes do 8 de janeiro. Estive lá muitas vezes. E pessoas se afastaram de mim. Se afastaram de mim por causa disso. Mas o problema é que eu não fui chamado para viver uma dissonância cognitiva. Eu fui chamado para defender a verdade e aceitar a verdade, rejeitar qualquer coisa que se oponha à verdade, ainda que seja, ainda que custe a minha própria vida. Aí, quando eu fiz um vídeo aqui mostrando, gente, eu mostrei todo o histórico daquela questão das urnas eletrônicas. Qual foi a principal causa que levou às manifestações do 8 de janeiro? A questão das eleições. Acreditávamos que ia ter uma solução. Gente, eu tenho um vídeo aqui, um vídeo de mais de 1 hora, onde eu explico historicamente todo o processo que foi construído para que nós acreditássemos que eles iam rever a questão das urnas eletrônicas, que nos levaram a duvidar das urnas eletrônicas. Eu fico abismado como as pessoas não querem acreditar. Eu mostrei que lá atrás, lá na reforma eleitoral de 2015, aonde Rodrigo Maia era presidente da Câmara dos Deputados, eu mostro que ali, esquerda e direita, que se é que podia chamar aquilo de direita, se uniram. E todos, de forma quase unânime, gente, foram apenas 7 votos, salvo engano, contra. Você está compreendendo? Quase que por unanimidade. PT, PCdoB, Partido Comunista, Jandira Fegali deu discurso dizendo que não podemos confiar em nada que seja eletrônico. Então, todos eles criaram um discurso para nos fazer duvidar das urnas, porque já tinha um plano estabelecido para isso. Eu mostrei vídeo aqui aonde ministros do STF estavam buscando, como é que se fala, parceria com as empresas para fazer aquelas licitações e avaliando qual seria a urna mais confiável, inclusive urna auditável. E foi isso que o projeto dizia, que foi aprovado no Congresso. Esquerda e direita construíram um discurso que questionava, não é os ministros, mas questionava a possibilidade de fraude, porque qualquer aparelho desse mundo, eletroeletrônico ou eletrônico no caso, qualquer tecnologia está sujeita a uma fraude, obviamente. Curiosamente, sabe de quem foi o projeto aprovado e aplaudido e elogiado? Eu mostrei tudo isso no meu vídeo. O então desconhecido Jair Bolsonaro. Aquele que, por acaso, viria a ser o presidente, justamente questionando as urnas eletrônicas, e que, no auge do problema, ele saiu do Brasil e ficou 40 dias. Número cabalístico, 40. Eu fiz um vídeo também falando sobre isso. Mas tudo isso é uma coincidência. A gente prefere falar assim, não, caramba, acho que o que o Vital está falando não faz sentido.
Mas isso aí, se eu virar as costas agora, eu entrego o Brasil para o comunismo, ou eu vou envergonhar os meus amigos. Então, qual é a minha solução? Eu vou justificar a minha permanência nessa militância espiritual, que está criando um sincretismo. Por falar nisso, em todos os momentos que Michele esteve no palanque, clamou-se o nome de Jesus. Eu abençoe essa nação, meu Deus amado, e tal, tal, tal. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando como que nós estamos ao lado de religiosos, de pessoas que professam a fé, que se comportam outras, de forma que nós entendemos que afrontam a verdade do evangelho, que está associado a questões, a coisas demoníacas, que vive vida pecaminosa, mas eu não falo nada, e ali eu vou orar para Deus abençoar a nação, mesmo pisando na palavra dele. Então, gente, vamos lá. Agora, vamos encerrar aqui as questões da direita, que eu vou terminar com as questões da esquerda aqui. Quer ver uma outra coisa interessante? Eu mostrei aqui todas as ligações. Você viu agora? Flávio Bolsonaro no Muro das Lamentações. Meus irmãos em Cristo, eu vou falar aqui mais uma vez. Eu já apanhei muito aqui nesse canal, porque eu tenho mostrado enfaticamente, com tantos documentos, que nós estamos vivendo um projeto político por grupos muito poderosos ligados a Israel, que tem um plano de colocar o mundo, porque eles acreditam que nós estamos vivendo numa mudança de civilização. Eles acreditam que nós estamos numa mudança espiritual e que estamos vivendo o fim de um ciclo para entrar no início de outro ciclo. E para o judaísmo, isso chama-se mundo vindouro. E eles acreditam que o Messias verdadeiro está por vir. E aí existe um projeto político que nós conhecemos por sionismo. E esse projeto que se apresenta apenas como político, na verdade é um projeto que está cumprindo uma agenda espiritual para trazer essa nova era, essa nova civilização, esse mundo vindouro. E eles acreditam que esse mundo será regido pelo Messias verdadeiro que virá, porque Jesus é falso. E aí, esse mundo será governado por Israel. Então, criaram um projeto político que possa arrastar as pessoas para ele. E eu fiz um vídeo aqui mostrando Tarcísio ligado a esse movimento, a família Bolsonaro ligada a esse movimento. Eu mostrei todas as imagens e vídeos de Michele Bolsonaro ligada a esse movimento. Eu mostrei o Ronald Reagan, eu mostrei o Bill Clinton, eu mostrei aqui o Donald Trump, eu mostrei até o Barack Obama de esquerda, todos ligados ao movimento Rabá Lubavitch, que é o movimento mais forte e que está implementando uma nova espiritualidade através das 7 leis de Noé. Meu irmão, entenda uma coisa. Talvez você esteja se perdendo aqui nas minhas informações. As 7 leis de Noé, eu mostrei um vídeo aqui com aquela Aline, a queridinha dos evangélicos, queridinha do Rodrigo Silva, queridinha daquele Luiz Saião. Ela dizendo que para o judaísmo basta ser uma pessoa boa. Só que aí ela falou exatamente as 7 leis de Noé, que tanto tenho falado aqui. Então, as 7 leis de Noé são 7 leis básicas que todo mundo pode cumprir e quem cumprir tem direito a ir para o mundo vindouro porque será uma boa pessoa. O que isso quer dizer? Que quando todos cumprem o que é bom, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo pessoas boas do ponto de vista moral. Estamos sendo moralmente bons. Então, eu queria que você entendesse que a ideia de uma moral judaico-cristã não tem nada a ver com a santidade proposta pelo Evangelho. A moral judaico-cristã não tem nada a ver com o que o Evangelho propõe quando ele fala de transformação, de sermos nova criatura, de que fomos regenerados na obra de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Moral é algo que pode ser praticado por qualquer pessoa, mesmo que ela não creia em Deus. Mas essas como é que eu posso falar? Essas ideias, essas teorias, esses conceitos políticos estão reformulando
aquilo que era essencial no cristianismo. Então, ao invés de pregarmos e lutarmos por uma sociedade transformada, nós estamos usando a política para levarmos uma sociedade a viver uma moral judaico-cristã. Não, pastor, mas qual o problema de lutar por uma moral? O problema é que a igreja está deixando o seu papel de entender que se existe mal no mundo é por conta do pecado. E que a proposta de Jesus Cristo nunca foi resolver nenhum problema por causa através da política. É onde eu quero fazer a minha comparação entre Roma e o comunismo. Quero fazer minha comparação aqui num outro vídeo. Então, gente, o que acontece? Mas todas essas pessoas ligadas a Israel, que não creem em Jesus Cristo, onde o evangelho lá não é livre para ser pregado, não existe liberdade para se falar do evangelho, onde o apóstolo Paulo, ele é rechaçado, por alguns até odiado, como alguns rabinos falam, o nosso grande apóstolo Paulo, mas isso não importa, porque Israel é o povo escolhido de Deus. Você vê que os crentes nem Bíblia estudam. Eu tenho mostrado aqui que quando Deus chamou Israel, não foi para salvar Israel porque é Israel. Que a salvação nunca dependeu de uma etnia, de uma genealogia, de uma como é que se fala, de uma descendência biológica. Mas a salvação depende da aceitação em Cristo Jesus. Que não existe privilégio por ser Israel. Que a Bíblia diz que quando Jesus veio, ele quebrou a parede de separação e fez dos dois povos um só. Quem são os dois povos? Judeus e gentios. Que Jesus celebrou a paz entre os dois povos, fazendo dos dois um, e se chamou igreja. Então, gente, o que acontece? Mas Paulo é muito claro quando ele diz que quando Deus chama Israel e dá uma lei, não para que Israel fosse salvo pela lei, mas para que através da lei se revelasse o pecado do homem e que através de Israel nós compreendêssemos que o homem é escravo do pecado. Tudo isso foi feito através de Israel, do chamado Israel, porque era um processo pedagógico, para que, quando a gente olhasse para um povo que desobedeceu, que se rebelou, que profanou, que idolatrou, que rejeitou a Deus o tempo inteiro, que foi levado para um cativeiro babilônico, que foi levado para um cativeiro assírio, que foi escravo de Roma, que foi escravo dos persas, que foi escravo dos gregos, que foi escravo de todos por causa do pecado, Deus estava querendo mostrar através de Israel que o homem é escravo do pecado por causa do pecado original. Mas o mesmo Deus que mostrou a doença chamada pecado, ele trouxe o remédio chamado Jesus Cristo, que foi aquele que veio para nos regenerar da nossa natureza pecaminosa. E mesmo permanecendo numa natureza caída, nós agora não somos mais escravos do pecado, porque fomos habitados pelo Espírito Santo, regenerados pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. Portanto, não somos mais escravos do pecado e nem dependemos mais de uma lei para alcançar a Deus. Nós agora somos guiados diretamente, pessoalmente, pela santa pessoa do Espírito Santo. E se o Espírito Santo me conduz, logo eu não sou mais escravo do pecado e não preciso de regras para dizer não mate. Porque eu agora não mato, não é porque é proibido matar, mas eu agora não mato porque eu aprendi a amar, eu aprendi a perdoar, eu aprendi a amar o meu próximo. Mas a igreja não entendeu isso. Por quê? Aí a política vem, distorce isso e vamos então apoiar Israel porque é a nação prometida de Deus. Mas eles estão esperando o Messias verdadeiro. Eu fiz um vídeo aqui mostrando que o Talmud, o principal livro do judaísmo, ele diz que Jesus Cristo está no inferno fervendo em fezes ardentes. Muita gente viu isso, mas não muda de ideia. Por que não? Porque já está vivendo uma dissonância cognitiva. Peraí, pastor, o senhor tem certeza disso? Lá está escrito, eu mostrei, fiz um vídeo aqui. Mas isso não importa. O que importa é combater o comunismo. E aí, meus irmãos, eu estava lembrando aqui, eu anotei aqui, esqueci de falar, era para ter falado no início. Eu fico vendo como essa dissonância cognitiva, na verdade, eu vou usar uma palavra aqui pesada, ela nos leva a sermos burros. Ela emburrece. Tudo aquilo que nós criticamos na esquerda, e eu vou falar agora aqui da esquerda, a direita hoje está fazendo. Só que a esquerda, num campo mais social, mais político, não consegue enxergar os absurdos da esquerda. E a direita agora está sendo iludida no campo espiritual.
Aí, quando eu venho aqui tentar mostrar para os irmãos, né, quando vem esquerdista aqui se fazendo de crente, não, mas o Bolsonaro é corrupto, não sei o quê. Não, gente, entenda uma coisa. Quando eu digo que o problema da direita não é a corrupção no sentido tradicional, não é que eu estou defendendo a direita. É porque, de fato, a direita ela não é corrupta. Porque não pode ser. Porque se ela for corrupta, eu não estou dizendo que não haja algum político corrupto. Mas não é a praxis da direita, porque se fosse não engana. Não é porque ela é santa boa, não. É porque se não fosse não engana. Nós temos pessoas moralmente boas, concordo. Mas essas pessoas moralmente boas vão fazer exatamente o papel do seu grande líder quando chegar o anticristo. O anticristo vai se apresentar moralmente bom. Tá, gente? Moralmente bom. Então, vamos lá. Quer ver uma outra coisa que me encabula? O Papa falou do Ticumolã. O Papa, esse Papa aí. E aí eu vou fazer um vídeo aqui mostrando por que eu digo que o Vaticano ele é a oitava cabeça da besta. Vou te mostrar historicamente por que eu defendo essa ideia. Sem querer criticar católicos, porque eu creio na salvação de católicos. Eu creio. E tem um argumento bíblico para crer. Agora, os católicos não conhecem a história do Vaticano. Não conhecem mesmo a história das famílias que dominavam, né, a Idade Média. As famílias que dominavam a Europa, que dominavam a Itália, que dominavam o Império Romano. Não conhecem a história de Roma. Então, aqueles que dominavam Roma foram aqueles que dominaram o Vaticano e colocaram muitos papas. Então, gente, mas vamos seguir aqui. Então, quando o Papa fala de Ticumolã, o que é Ticumolã? Um Papa que se diz cristão. Esse Papa agora que está aí, né, Leão XIV. Um Papa que se diz cristão. Ele falou sobre Ticumolã. Sabe o que é Ticumolã? Ticumolã é um conceito judaico. É um conceito cabalista. É um conceito do Zohar. Então, o Ticumolã é um processo de transformação, de como é que se fala, de retificação, de conserto do mundo. Então, o mundo está passando por um conserto. Então, esse conserto espiritual que o mundo está passando para nos tornarmos pessoas moralmente boas, por isso que o catolicismo está recheado aí de filósofos e trazendo filosofia, porque filosofia não é cristianismo, estão preparando o mundo para sermos pessoas melhor. E vamos ter muitos filhos, e vamos criar grandes famílias. Isso são ideias civilizacionais, não tem nada de cristão. Ah, pastor, mas na Bíblia está escrito que crescer, multiplicar e encher a terra. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de trazer conceitos bíblicos baseados em meia dúzia de versículos. Eu tenho ensinado vocês aqui, humildemente falando, eu não sou teólogo, eu não falo grego, eu não falo hebraico. Mas eu conheço o mínimo necessário para não ser um crente galinha. Crente galinha, eu sempre falo, é aquele crente que cisca. Fica ciscando, cata uma coisa aqui. Galinha não é assim? Cisca, cata uma coisa aqui, cata ali. Você nem viu o cara catou. Tem crente fazendo isso com a Bíblia. Eu vou lá, cato um versículo, cato, mas não consegue desenvolver um argumento bíblico. Não conseguem desenvolver um argumento paulino. Um argumento de Cristo, um argumento joanino, não consegue desenvolver uma teoria fundamentada no ensinamento bíblico. Não, eu cato versículo aqui, versículo ali, e começa a dizer coisas do tipo que estão falando aí ultimamente. Então, um Papa que fala de Ticumolã, usando um conceito judaico dentro do cristianismo, quer dizer, não é um Jesus que vai voltar para buscar uma igreja e implantar aí uma eternidade, não. É um conserto do mundo para uma nova civilização, uma nova humanidade que vai surgir. Eu preciso explicar isso para vocês entenderem. Então, gente, tudo isso não são sinais para a gente compreender, sabe, que esse conservadorismo não tem absolutamente nada de cristão. Então, eu quero encerrar aqui à direita falando o seguinte, gente, aquele senador, me esqueci o nome dele agora, deixa eu ver se eu botei o nome dele aqui, aquele senador Marcos Duval. Eu fico vendo assim, como a gente está sendo emburrecido. Lembra quando houve a invasão do 8 de janeiro? Aquilo ali é a prova da dissonância cognitiva de esquerda e direita. A esquerda não, houve sim um golpe, estava sendo um golpe tramado e não sei o quê, ignora as imagens de militantes lá sozinhos, um general responsável pela segurança ali do GSI andando ali dentro antes, abrindo portas.
Imagens que mostram pessoas dentro dos palácios muito antes da invasão, antes da quebradeira já estavam lá dentro. Isso tudo a esquerda ignora porque não quer admitir também. E aí, o senador Marcos Duval, gente, eu fico tão irritado com isso. Eu fico tão indignado de nós sermos feitos de idiotas. Idiotas. Aquela expressão idiota útil que foi usado pelo comunismo lá na Rússia, segundo aquele ex-agente da KGB, acho que é Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov, ele confessa isso, ele era agente da KGB comunista. Ele fala que a ideia de idiota útil era uma forma de você realmente, era como eram chamados aqueles que apoiavam o comunismo sem conhecer comunismo. Vamos lá na Rússia, vamos conhecer um polo industrial lá, criava lá uma cidade cinematográfica não, mas uma cidade, como é que se fala? Uma cidade ali que era mais para turista ver, né? Tem um nome que dá, é como se fosse cinematográfica, tipo assim, não é uma realidade, não representa a Rússia, mas é um lugar onde as pessoas trabalham e tudo muito bonito, e quando chegavam, saíam de lá encantadas com o comunismo e faziam propagandas do comunismo que, na verdade, era pura desgraça. Mas esses eram os idiotas úteis, porque são idiotas, mas são úteis ao sistema. Então, isso acontece hoje na direita, e eu vejo que o senador Marcos Duval, a não ser que um dia ele me prove o contrário. Mas você lembra quando houve a invasão do prédio lá do 8 de janeiro? O Marcos Duval não disse que tinha um pendrive? Eu vou pegar aqui para você, gente. Ele pega aqui e fala assim, olha, porque nós temos as imagens, porque vocês apagaram, mas nós não apagamos, isso aqui, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu fico pensando, por que é que não revelou isso até hoje? Aí agora, com a apreensão do celular do Vorcaro, né, do banco aí, do Master, né, Daniel Vorcaro, aí dizem que dentro desse celular existem imagens muito comprometedoras, eu acredito que é assim que eles trabalham. Eles te comprometem, te filmam, eles recolhem informações pesadas contra você para depois usar aquilo como chantagem. Sempre foi essa a estratégia política, nesse mundo sujo, nesse chiqueiro chamado política. Então tá todo mundo na mão de todo mundo. O que acontece? Agora o Durval apareceu dizendo, porque existe a possibilidade de que essas informações do celular do Vorcaro sejam apagadas. Aí agora o Marcos Duval aparece dizendo que não, nós da inteligência, porque ele fez curso no FBI, não sei o quê, com a gente vocês não conseguem não, vocês podem apagar, mas para nós não tem perigo, nós temos já tudo salvo. E aí a direita fica empolgada, nossa, tá vendo? O Marcos Duval tem as informações, e já vai fazer quantos anos, gente? Quantos anos fez agora? Salvo engano, 2 anos, né, do 8 de janeiro, 2, 3 anos, nem me lembro mais. E as imagens até hoje que o Durval disse que tinha não apareceu. E a gente sendo feito de idiota por essa cambada. Por isso que eu falo que eu não acredito nesse teatro. Não acredito. Se eu for colocar aqui para você as dúvidas que eu tenho muitas dúvidas mesmo. Tenho muitas dúvidas se essa perseguição é real. Tenho muitas dúvidas, né, de que realmente o mandato de Dallagnol foi cassado. Tenho muitas dúvidas, sabe, sobre muitos políticos que foram afastados, porque tudo isso faz parte do jogo. A única coisa que eu tenho certeza absoluta é que existem pessoas presas, sabe, e aquelas sim eu lamento por elas. Aquelas eu lamento por elas. Porque eu estive ali muitas e muitas e muitas vezes me manifestando, acreditando que estava clamando ali, pedindo por uma instituição de confiança chamada Exército Brasileiro. E que se nós estamos pedindo ao Exército que tome uma providência, isso nunca poderia se chamar de antidemocrático, porque não sou eu que vou agir, não sou eu que vou invadir nada. Eu estou clamando por uma força. E aquelas pessoas foram presas, e eu tenho um vídeo aqui mostrando que aquelas pessoas foram presas graças a uma lei aprovada por Jair Messias Bolsonaro. Quando Bolsonaro saiu do governo, toda a legislação tinha sido mudada, dando margem para que aquelas prisões fossem feitas, de forma que as prisões feitas pelo Alexandre de Moraes, na minha opinião, foram imorais, sujas, absurdas. Você pegar 1.000 e tantas pessoas e colocar dentro de um ônibus, dizendo que está mandando ir para casa, ali nas barbas
daquelas instituições, daqueles generais, que eram as pessoas de confiança, eram aqueles que aquelas pessoas estavam depositando a sua confiança. E foram justamente essas pessoas que colocaram dentro dos ônibus e levaram presas e foram autuadas, e muitas estão aí até hoje, muita gente hoje se vê como inocente. Mas eu quero que você entenda, e eu fiz um vídeo aqui mostrando isso, que tudo aquilo aconteceu graças a uma legislação que foi totalmente mudada para dar margem para que acontecesse o que aconteceu. Enquanto isso, o Bolsonaro foi para os Estados Unidos e ficou 40 dias em silêncio. E quando perguntaram para o seu vice-presidente, o general Hamilton Mourão, ele disse que ele está num retiro espiritual. 40 dias é um número cabalista. Não, mas tudo isso aí não importa. É coisa da minha cabeça. Dissonância cognitiva. Aí, gente, eu queria agora voltar aqui para a esquerda e dizer o seguinte. Quando eu olho agora para esse escândalo aí do Master, eu não acredito que isso aí é uma obra do acaso, eu não acredito que isso foi descobriram e agora jogaram no ventilador. Gente, entenda aqui uma coisa. O ministro Toffoli, há quanto tempo vem se falando das atrocidades que ele faz? Mas a esquerda faz de conta que não vê também, né? Porque, assim, todos eles, quando estavam pegando aí no pé do Bolsonaro e da direita, a esquerda inteira aplaudia, porque eles são homens que estão lutando, né, pelo Estado Democrático de Direito. Uma expressão que já foi vulgarizada, uma expressão que não tem mais nenhum sentido nesse país. E aí o que acontece? Você vê vídeo hoje aí, por exemplo, daquele líder do PT lá no Congresso Nacional, aquele deputado, me esqueci o nome dele agora, vídeo que antes ele esculachava com o Alexandre de Moraes, inclusive associando ele a grupos aí, né, que eu não posso nem falar aqui. E hoje está do lado do Moraes. Então, quer dizer, nós somos levados a agir de acordo com aquilo que eles fizeram a gente acreditar. Então, por exemplo, você acha que a maioria dos petistas no Brasil não estão vendo isso aí? Por exemplo, eu fico analisando. Gente, o Toffoli, essas imagens que saiu essa semana, pelo menos eu vi essa semana, o Toffoli esperando naquele sítio lá, né, o Maracutaiaiá, esperando o André Esteves, dono do banco lá, do BTG, descer de helicóptero e receber com um abraço. Eu penso que se eu fosse petista, porque eu já fui petista, e quando eu saí da esquerda foi justamente por isso. Peraí, esses caras estão falando de rico? Esse pessoal aí que está lutando pelos pobres? Esse pessoal que está falando de injustiça social, de desigualdade social? Aí agora vivem no luxo? Por exemplo, será que um esquerdista, a gente não vai abrir a mente e falar, peraí, o Toffoli não representa aí a luta pela justiça social? O Toffoli não é um advogado que era do PT, PT não é um movimento que luta contra a desigualdade social, que combate os ricos, que enquanto houver rico nesse mundo, gente, vamos deixar de ser idiota. Aí agora você vê sendo revelada toda a riqueza que ele tem. Há muito tempo atrás eu já tinha percebido isso. Agora, por exemplo, com essa questão da Magnitsky, que foi outra mentira ridícula que está fazendo o crente de idiota. Eu fico tão revoltado com isso como evangélico que sou, como pastor que sou. Ver os crentes que deveria ser o povo guiado pela palavra de Deus, o povo que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus, ser levado para lá e para cá, igual o apóstolo Paulo disse, por vento de doutrina, pelo vento, sabe, igual folha seca que o vento leva para lá e leva para lá e leva para lá, e são jogados para lá e para cá. Acreditaram na Magnitsky, que Trump ia fazer e acontecer, e eu disse, não vai dar em nada. Agora, uma coisa eu tenho afirmado. Vai aparecer alguém que vai dar uma solução nisso. Vai aparecer alguém que vai revelar isso. E essa pessoa vai ser divinizada. Estamos treinando a humanidade para receber o anticristo. Porque a besta é um movimento político. E não é de esquerda. A besta é um movimento político. É um sistema político que abrange tudo isso. Então, voltando aqui ao nosso assunto da dissonância cognitiva, quando surgiu a questão da Magnitsky, o que foi que nós descobrimos? Que o ministro Barroso, colocado lá no Congresso pela Dilma, né, se não me engano foi indicação da Dilma, ele tinha uma casa de 21 milhões, ou 25, 23 milhões de reais, só que em dólar no caso, né? Não sei quantos milhões de dólares lá.
Aí se fala engraçado, né? Mas o Barroso não é alguém que luta contra a desigualdade social. Ele tem uma casa nos Estados Unidos de 21 milhões de reais, mas os Estados Unidos não é um país imperialista, não é o opressor, não é um malvadão, não é um país capitalista, mas ele tem casa lá. E aí você vê todos os artistas têm casa nos Estados Unidos. Todos os artistas vão passar férias nos Estados Unidos, todos os artistas vão viajar para os Estados Unidos, todos eles querem conhecer Orlando, querem conhecer isso e conhecer aquilo. Mas aí chega para os idiotas úteis de esquerda brasileiro e fala assim, porque os Estados Unidos é isso e aquilo e todo mundo acredita. Dissonância cognitiva, sabe por quê? Porque aí os esquerdistas, os petistas olham para isso e falam assim, realmente faz sentido. Mas se eu aceitar o que o G Vital está falando, aí eu vou me chamar de bolsonarista. Como é que eu vou me dar satisfação para os meus professores, meus amigos? Como é que eu vou me explicar isso diante do sindicato? Como é que eu vou explicar isso que agora eu não quero mais saber de esquerda nem de direita, diante de fulano e beltrano? Aí o que a gente faz? Aí a gente simplesmente, o que a gente faz? A gente justifica aquilo que está contrariando a nossa mente. Eu sei que é certo, eu entendo que realmente são milionários falando contra a riqueza, eu sei que são bilionários, que são banqueiros andando com Lula, banqueiros andando com Toffoli, banqueiros andando com todos os políticos de esquerda, mas na hora do discurso pega o microfone e fala contra banqueiro. Porque o governo Bolsonaro deu tantos milhões de lucro para os bancos, mas todo mundo é amigo de banqueiro, todo mundo. Mas a esquerda, ela posa de inimiga de banqueiro. E você não entende isso. Né? Mas aí ninguém entende isso. Quer dizer, a dissonância cognitiva, você vai continuar nesse conflito, porque não quer assumir a verdade. Outra coisa que eu estava lembrando agora com a questão desse escândalo aí do Toffoli, foi quando o Sérgio Cabral, ele foi preso no Rio de Janeiro. Aquilo me revoltou, porque você viu o absurdo de luxo que ele vivia, não sei quantos milhões que eu não lembro mais, a mulher dele coberta de ouro, de pérolas, de joias, e o povo do Rio de Janeiro morando em favela, sabe? O povo do Rio de Janeiro passando dificuldade. E o Toffoli é amigo do Lula, outro milionário, não é isso? E aí eu me lembro que o Sérgio Cabral, na sua delação premiada, ele citou o Toffoli. E ele falou de venda, de sentenças, ele falou de muita coisa pesada, mas ninguém comenta isso. Os esquerdistas não querem saber disso, porque o Toffoli é de esquerda. Aí a gente fecha os olhos, né? Os esquerdistas fecham os olhos para isso também e tenta justificar esse fechamento de olhos. Não, eu apoio o Lula porque aí fica com aquele discurso furado. Porque é necessário que haja pobreza para se justificar a existência, obviamente, do socialismo. Né? Então, gente, outra coisa que eu estava lembrando, hoje quem é que está no auge aí do debate aí? André Esteves, né? Do Pactual lá, do BTG e todas as empresas ligadas aí ao mercado financeiro que estão na mão dele, e o outro aqui do Banco Master, que me fugiu, eu falei no início do vídeo, agora me fugiu o nome dele, é do Banco Master, eu esqueci o nome dele, mas enfim, você sabe do que eu estou falando. Então, eu estava me lembrando que naquela época do mensalão, dá um Google aí, como diz o povo, dá um Google aí. Lembra na época do mensalão, daquele Cerveró, que foi diretor da Petrobras, onde se descobriu aquele rombo mais que bilionário? Você lembra que o Delcídio Amaral, que era líder do PT no Senado, quando ele foi flagrado numa conversa gravada pelo próprio filho do Cerveró, por causa da pressão que está fazendo em cima do pai. E o Delcídio, ele disse, eles que estavam oferecendo uma mesada de 50 mil mensais para ajudar financeiramente o Cerveró, porque na época ele ganhava, parece que ele disse, como é que um cara que ganha 200 mil reais de salário lá na Petrobras, porque é um diretor, como é agora que ele vai viver preso? Como é que ele paga advogado? Então, aí parece que iam dar uma quantia de 4 milhões e mais 50 mil, isso foi gravado. Então, quer dizer, mas nada disso. Aí, assim, e o dinheiro que iria para o Cerveró, para ele não falar nada, não fazer nenhuma delação, ou se fazer, não citar certos nomes, se fizesse, não citar certos nomes, o dinheiro que pagaria o Cerveró viria de um advogado que estava sendo pago pelo banco do
do André Esteves. Então você percebe que as ligações são as mesmas. Aí, na época, saiu um áudio do Romero Jucá. Lembra do senador Romero Jucá do PMDB? E no áudio, esse áudio foi até chamado, ganhou até um apelidozinho, um memezinho, na época eu não me lembro, porque o Romero Jucá, ele citava inclusive ministro do STF, dizendo que já tinham feito contato com ministros. Parece que o Delcídio Amaral tinha dito isso também, que alguns ministros já tinham conversado com alguns deles, né, para tentar organizar as coisas. E você está acreditando que esses ministros fazem justiça? Você está acreditando que existe justiça nesse país? Agora fica aquela idiotice, né? Porque se aparecer qualquer ladrão, qualquer corrupto que apareça fazendo justiça, que, por exemplo, que prenda o Toffoli, que prenda Alexandre de Moraes, a direita vai tê-lo como alguém honesto. Aí tudo que ele fez de errado, ninguém considera mais. Porque é sempre assim que eles fazem. Eu lembro que no meu vídeo está lá, o vídeo que eu falo sobre a questão das urnas eletrônicas, como a nossa mente foi manipulada para fazer o que fizemos lá no 8 de janeiro, né, para entrar naquela mobilização em prol de eleições transparentes, de urnas auditáveis, que foi o tema daquela mobilização. Eu me lembro que eu coloquei vídeos aqui do Barroso falando da corrupção, Barroso, de esquerda, indicado pela Dilma, elogiando os processos vindo da Lava Jato, elogiando o Sérgio Moro. Ele não citou o Sérgio Moro, mas ele falou ali da celeridade, de como os processos estavam sendo feitos de forma ágeis, corretas, transparentes. O próprio Barroso. E ele disse: eu vi a corridinha, eu vi as malas. O Barroso estava querendo dizer: ninguém está inventando corrupção. Nós vimos, ele disse, nós vimos corrupção com os nossos olhos. O Barroso disse isso. O Barroso disse: nesse país só se prende pobre. Eu fiz um vídeo, gente, eu tive o trabalho de ficar vendo vídeos no STF do julgamento e baixando e editando e selecionando para mostrar para vocês, para abrir os teus olhos. Então, o que eu quero dizer nessa ideia de dissonância cognitiva? Que quando um ministro de esquerda, um Barroso da vida, ele vem dizer que havia sim corrupção e que ele viu, e ele estava chamando a atenção na época do próprio STF, que estava querendo derrubar a prisão em segunda instância, porque derrubando a prisão em segunda instância iria beneficiar o Lula, e o Barroso foi contra. O que vai gerar na cabeça da esquerda e da direita? Muita gente vai dizer, tá vendo? Ó, um próprio ministro de esquerda está admitindo que houve corrupção e que esse Brasil é sujo. Ele disse, em outras palavras, isso. Então, isso levanta uma esperança. Isso faz com que a própria direita se fortaleça, acreditando que vai ter justiça, porque é um ministro de esquerda que está falando. É um ministro do Tribunal de Contas, colocado do Tribunal Superior, do Supremo Tribunal Federal, colocado pela esquerda. É claro que isso vai o quê? Vai aumentar um senso de esperança na direita. Vai fazer com que as pessoas da esquerda se calem. Por quê? Porque a esquerda vai dizer, olha, é um esquerdista que está falando isso, que teve corrupção. Aí, de repente, vem um outro ministro e apaga tudo. E diz, não, a vara competente para julgar não é a vara de Curitiba, é a de Brasília. Então, solta o Lula e fica tudo 0-0. Porque ele não foi inocentado. Aí a esquerda vibra. Aí começa de novo a novela. Você está compreendendo como tudo é um teatro? Então, gente, mas a esquerda falou alguma coisa? Você tem visto a mobilização da esquerda aí pedindo justiça contra o Toffoli? Pedindo para que ele seja impeachmentado? Gente, quer ver uma outra coisa que me deixa horrorizado? A questão dos escritórios de advocacia. Há quanto tempo tem gente denunciando isso? Mas o povo prefere ser tratado como idiota, seja da esquerda ou da direita. Quer dizer, esposas de ministro ligadas a escritório de advocacia que têm causas bilionárias que vão ser julgadas pelos maridos dentro do STF. Será que precisa ser inteligente demais da conta, formado em direito, para entender isso, gente? Para entender que esse Brasil é sujo, que você, meu irmão brasileiro, seja você de esquerda ou direita, e principalmente você cristão, isso é um chiqueiro.
Não há nada ali dentro que possa se dizer que Deus vai usar esse povo, que Deus está nisso, que é dessa forma que Deus vai mudar o Brasil, que Deus não vai mudar o Brasil. Até porque o plano deles é espiritual. Eu tenho alertado quanto a isso. A ideia é promover a injustiça o máximo possível, até se cumprir o que está na carta de Albert Pike. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre isso também. Quando nós estivermos esgotados, a carta diz isso, quando a sociedade estiver esgotada espiritualmente, economicamente, emocionalmente, de todas as formas, aí é hora de nós estarmos prontos para receber a gloriosa luz de Lúcifer. Isso está na carta dele. Agora, o negócio é entender a luz de Lúcifer. O crente fala, não, eu jamais vou receber isso, porque você não entende o que é a luz de Lúcifer. Porque muitos já se contaminaram com isso. Porque quando a gente fala de luciferianismo, não é o diabo aparecendo, mas é uma doutrina humanista, que já se filtrou na política, que as igrejas já defendem, que muita gente boa que está aqui achando que é evangélico, que é cristão, que é católico, já aceitou isso há muito tempo sem saber. Mas eu pretendo um dia falar isso. Hoje os cristãos são esotéricos e não sabem. Hoje negam Jesus e não sabem. O evangelho está sendo implodido de várias formas. Mas eu queria encerrar isso aqui, já estou encerrando. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de trazer aqui para vocês, gente. Bom, enfim, o que eu quero dizer para vocês é que os vídeos desse canal são todos nesse sentido. Então eu queria mostrar para vocês o seguinte, eu vou encerrar, já tem uma hora aqui de vídeo, mas eu prometi trazer um texto bíblico e quero trazer para vocês, se você for aqui até agora, você vai acompanhar comigo o texto bíblico e eu quero que você acompanhe comigo para você ver se nós já estamos, se nós somos ou não somos cristãos. Olha o que diz aqui o texto bíblico. Efésios capítulo 5 tem um trecho que me chama muita atenção, que diz aqui o seguinte: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou. Isso aqui está me ensinando a não viver em dissonância cognitiva. Nós temos que nos posicionar. E se, agora, deixa eu só fazer uma pausa aqui, porque se diz alguém falou assim para mim, você não apoia a esquerda nem a direita, você tem que se posicionar. Por que eu tenho que me posicionar politicamente? Por que eu tenho que me posicionar apoiando uma direita que é financiada por grupos que visam trazer um futuro governo de Israel, onde quem vai governar é o verdadeiro Messias deles? Por que eu tenho que apoiar isso? Assista todos os meus vídeos aqui. Então, eu não me posiciono nem com esquerda nem com direita, é justamente porque ambos os movimentos, eles negam Jesus Cristo. Não é porque falam de Jesus que significa que estão falando do Jesus da Bíblia. E eu vou mostrar isso mais à frente. Há uma diferença muito grande. Se você pegar, por exemplo, o judaísmo messiânico, ele nega que Jesus Cristo é Deus. Ele nega a divindade de Cristo. Ele nega a divindade do Espírito Santo. Portanto, vai negar uma série de coisas. E está nos levando de volta para a lei. Então, quando eu falo aqui do conceito de moral judaico-cristã, as pessoas não têm noção de como isso é antigo, de como isso vem sendo implantado. A ideia de que temos que guardar 10 mandamentos foi justamente para nos aproximar da ideia de moral. Porque quando eu falo de 10 mandamentos, não matar, não roubar, não adulterar, não proferir falso testemunho, isso trata apenas do aspecto moral de uma sociedade. Eu não preciso de Jesus para cumprir 10 mandamentos, eu não preciso me converter a cristianismo para praticar 10 mandamentos. Então, o que eles estão dizendo? Viva apenas uma vida moralmente boa. Mas isso foi inserido juntamente com aquela doutrina chamada de dispensacionalismo. Então tem muito evangélico que rejeita o dispensacionalismo, mas aceita a moral dos 10 mandamentos. Agora, falar isso aqui, para quem não estudou isso, é um choque. Né? Mas, enfim, então eu não tenho que me posicionar diante de nada que nega a eficácia redentiva da obra de Cristo e a aplicação de tudo isso pela pessoa do Espírito Santo. Eu não tenho que me posicionar a favor de ninguém que nega isso, porque essa é a minha essência. A essência do cristão está na obra redentiva de Cristo feita na cruz do Calvário, aplicada em nossas vidas pela obra do Espírito Santo. Isso é a coisa mais clara e mais basilar e mais necessária.
da mensagem do evangelho. Não existe ideia de moral, ninguém será salvo por praticar boas obras, mas isso está sendo confundido por causa da política. Eu estou aqui à disposição para a gente estudar isso, gente. Estou aqui à disposição. Então, aí tem gente que cita aqui para mim, não, mas a Bíblia diz que você não tem que ser nem frio nem morno. Aí é onde eu falo que falta o conhecimento bíblico. Quando Jesus disse para a igreja que se reunia, e Deus falou para o pastor da igreja de Laodiceia, porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. O assunto ali era política? O assunto ali era direita e esquerda? Jesus estava repreendendo aquele pastor porque ele não estava orientando a sua igreja a ter uma vida, ou você honra o nome de igreja, ou você vive como igreja, ou você vive o evangelho que você diz defender, ou você assume que você não é isso. Mas você está dizendo uma coisa e profanando e proferindo, está proferindo uma coisa e vivendo outra. Porque não és quente nem frio. Vomitar-te-ei, porque esse é o pior, porque confunde. Porque confunde. Então, gente, é isso que a direita faz. A direita, para mim, é a igreja de Laodiceia. Porque a esquerda, ela diz claramente o que ela é. Quem se diz cristão de esquerda, ou é porque não conhece o evangelho, ou é porque não conhece a esquerda. Agora, a direita confunde. A direita realmente confunde. Mas quando Deus fala lá, porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei, não está falando de política. Aquilo ali não pode ser colocado no mesmo nível, no mesmo peso que uma decisão política, que eu tenho que me posicionar entre esquerda e direita, porque Deus falou para a igreja de Laodiceia que ele tinha que se posicionar. Lá eles tinham que se posicionar entre ser cristão, ser igreja ou não ser igreja. É triste, gente, é triste chegarmos a esse nível de entendimento bíblico. Mas vamos seguir aqui. Então, Deus fala assim, Paulo fala, Cristo nos chamou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Meus irmãos, a dissonância cognitiva nos faz fechar os olhos. Eu tenho um vídeo aqui falando sobre os palavrões que a direita tem naturalizado no meio cristão. Os palavrões e o tabagismo, né, da direita. Eu tenho um vídeo mostrando só isso. Mas nós fazemos de conta que isso não tem problema. Deixa eu contar uma experiência que eu tive aqui, que eu tive aqui uma vez numa manifestação. Eu estava uma vez numa manifestação e aqui em Brasília eu conheci bastante pessoas por causa aqui do canal. Conheci esses youtubers famosos quase todos. Muita gente boa, não nego isso não. Tive contato com o Nicolas Ferreira, muito humilde, muito bacana, muito educado. Não nego não. Só que eu não estou aqui para propagar boas obras. Eu estou aqui para propagar santificação, que é diferente. Boas obras muita gente tem. Então, o que acontece, gente? Mas numa manifestação, eu vi o próprio Alan dos Santos, numa manifestação, falando e até praticando gestos obscenos em relação ao STF. No dia que eu vi isso, eu tive contato com o Alan. Eu conversei com ele uma vez. Ele foi muito educado comigo. Mas aí é o estilo dele. Mas aquele tipo de atitude me chocou, porque eu falei, poxa, isso foi no início. Isso não está certo. Isso não está certo. Então, depois que eu fui entendendo mais, eu fui percebendo o que está por trás de tudo isso. Então, você muda o conceito de santificação bíblica para um conceito de moral. Porque uma pessoa que vai ali na frente do STF e dá o dedo, essa pessoa, esse ato pode ser imoral, pode ser questionado, pode, mas a moral acaba sendo relativo. Quando ele deu o dedo ali, eu posso enquadrá-lo nos 10 mandamentos? Não. Ele não matou, ele não roubou, ele não adulterou, ele pode dizer que não, eu continuo amando a Deus sobre todas as coisas, ali foi uma atitude que foi uma brincadeira, ele pode ter qualquer coisa. Mas quando eu olho para um ato desse e analiso à luz do que é santidade, está correto? Não está correto. Porque esse ato de dar o dedo, ele tem ali uma carga sexual. Ele tem ali um significado sexual. Admitam quem quiser.
Mas quando você dá um dedo para uma pessoa, você está falando, vai se, é a mesma coisa. Vai tomar, é a mesma coisa. Está compreendendo? Mas a sutileza da imoralidade, a sutileza do mundo pecaminoso, começa a ser naturalizado. Você vai dizer, mas o senhor é santo assim, perfeito? O senhor não peco? Peco. Mas a diferença é que eu ensino sempre na nossa igreja. Eu sou um pecador que luta contra os meus pecados. Eu sou um pecador que não quero naturalizar o pecado na minha vida. Eu não quero naturalizar a obscenidade na minha vida. Eu não quero naturalizar os palavrões na minha boca. Está compreendendo? E até não vou nem falar isso aqui para não complicar mais ainda, mas vamos seguir aqui. Eu quero ler o texto com vocês aqui. Mas um dia nós vamos tratar tudo isso, tá bom, gente? Gente, se você chegou aqui até agora, só te dar uma satisfação, tá? Hoje eu prometi que faria uma live, começaria hoje, mas infelizmente eu esqueci de anunciar. Eu vou tentar lembrar de anunciar durante a semana para a próxima segunda-feira. Nós começamos as nossas lives, tá bom? Então vamos aqui seguir o texto bíblico. Então, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. Tem muito crente que quando via os palavrões falava assim, poxa, isso está errado. Não, mas não tem nada a ver não, porque isso aí é o jeito dele e tal. Isso é o quê? Dissonância cognitiva. O meu intelecto diz que isso está errado, que isso não convém para um cristão, mas existe algo dentro de mim, o meu novo comportamento diz, não, mas isso aí é pela política, isso aí é em nome do Brasil, isso aí é em nome da minha pátria, isso aí é para acabar o comunismo. E aí eu justifico o meu novo comportamento, eu justifico os palavrões, eu justifico tudo aquilo que eu sei que é errado, né, para tipo, escapar desse conflito. Mas, no fundo, eu permaneço na minha dissonância cognitiva. Nem de nenhuma espécie de impureza, olha o que ele está dizendo, não deve haver nem sequer menção entre vocês de moralidade sexual, nem de nenhuma espécie de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Gente, você está entendendo isso aqui? Eu quero chamar a atenção sua para isso aqui. Essas coisas não são próprias para os santos. Elas não devem ser naturais na nossa vida. Imoralidade, impureza, palavrões não são próprias daquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Está compreendendo a linguagem de Paulo? Não são próprias. Não, pastor, mas o problema é que eu acompanho ele porque ele fala palavrão, igual um dia desse eu vi o Alan dos Santos dizendo, o Alexandre de Moraes ele tem que sentar na... E ele falou um termo que eu não tenho coragem de repetir aqui. Se um dia, por acaso, ele ouvir meu vídeo, que eu acho quase impossível, né? Mas não é por isso que eu estou falando, eu digo para ele, você pode ter até uma boa intenção, mas em nome de uma defesa política, em nome de um patriotismo, você está pisando no evangelho. Porque a moral judaico-cristã se tornou mais importante que o evangelho. A defesa da pátria é mais importante que o evangelho. Por falar isso, eu tenho um vídeo falando aqui sobre essa origem de amor à pátria, tá, gente? Tudo isso aí foi para substituir o verdadeiro amor cristão que nós tínhamos. Infelizmente, nós não conhecemos história, né? Mas até a ideia de amor à pátria, né, nos leva a idolatrar a nossa pátria. O próprio hino fala isso, né? Terra adorada, idolatrada. Lá no meu vídeo eu explico tudo isso. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem piadas indecentes, que não são apropriadas, mas, em vez disso, ações de graças. É isso que a direita tem promovido, gente? É isso que nós temos, são essas pessoas que nós temos seguido? Os nossos youtubers de direita têm preservado essa santidade? Não tem. Mas nós acompanhamos com a maior naturalidade. Nós ouvimos os seus palavrões com a maior tranquilidade do mundo. As obscenidades com a maior tranquilidade do mundo, sem nenhum problema. Eu não vou contar para vocês aqui por questão do tempo, mas um dia, numa oportunidade que eu tiver, eu vou contar para vocês que quando eu me manifestava lá, vestido de verde e amarelo, eu vi certas coisas que, do ponto de vista moral, não tem nenhum problema, é de cada um. Mas como cristão, aquilo me chocava. E eu já entrei numa dissonância cognitiva. E eu disse, está errado. Quantas vezes eu vim para casa me cobrando? Eu não falei de Deus ali. Eu aceitei certas coisas. Eu vi certas coisas lá dentro que eu não concordo.
Eu não concordo do ponto de vista do evangelho. Mas do ponto de vista da moral, do ponto de vista da pátria, do ponto de vista político, não tem nenhum problema. Então eu percebi que eu estava trocando uma coisa por outra. Eu percebi que os valores patrióticos estavam fazendo com que eu não olhasse para aquilo que o evangelho trouxe para mim. Portanto, de forma direta ou indireta, consciente ou não, a obra de Cristo está sendo pisada. Está sendo pisada. Né? Porque você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ser luz em meio às trevas. Tá? E ser luz não é combater comunismo somente, não. Porque vocês podem estar certos de que nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, ele chamou o ganancioso de idólatra, porque é uma idolatria, ao materialismo, nenhum desses tem herança no reino de Deus. Você está lembrado quando o Eduardo Bolsonaro, eu fiz um vídeo sobre isso, sobre palavrões, eu cito lá. Eduardo Bolsonaro xingou o pai dele de não sei o que, do cará, e falou um palavrão. O próprio pai. Aquele não sei, ingrato do... Aí falou. Eu quero que ele e falou outro palavrão. Agora você, meu irmão cristão, se para você isso não tem nada a ver, se para você isso não importa, é porque você nunca foi crente ou está desviado. Agora, se isso importa para você e você não está se posicionando, é porque você está numa dissonância cognitiva. Um filho virar e dizer ingrato do cará e falar o palavrão, ou falar eu quero que ele né? Um filho falar isso do pai, a gente passa batido porque o que importa é aí a gente vai justificar isso. Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos, aqueles dois famosos lá, o Paulo Figueiredo e o Rodrigo Constantino. O Rodrigo Constantino é católico, né? Se diz católico. O Paulo Figueiredo, que anda em igreja evangélica, vi ele dando igrejas evangélicas, né? Porque tudo isso faz parte do movimento do dominionismo, e você não entendeu ainda. Por isso que Jesus Cristo tanto faz. Isso é um projeto político dominionista que tem a ver com Israel. O Paulo Figueiredo, um dia desse, eu estava vendo uma live dele, ele estava falando assim que ele criticando aquele advogado, eles vivem brigando, né? Mas isso não importa também não, né? Malafaia brigando com Michele falando não sei o quê, hora fala de Damares, uma hora xinga um pastor, outra hora xinga outro, isso também não tem problema não, né? O que importa é combater o comunismo. Então, gente, o Paulo Figueiredo, ele falou assim, ele xingou o advogado, o mesmo advogado que estava defendendo, eu não sei agora se é o Bolsonaro, aquele advogado que está fazendo muito sucesso, tem um nome diferente, o cara até inteligente, mas faz parte aí do sistema. Esse advogado fez umas críticas ao Paulo Figueiredo, e o Paulo Figueiredo, que é evangélico, né, está nas igrejas pelo menos, se apresenta como cristão, falou um monte de palavrão, e sabe o que ele disse? Eu sou aluno do Olavo, e falou mais uns palavrões. Comigo é assim, eu falo na lata, e mandou um monte de palavrão para o advogado. E eu disse, parabéns, esses são os cristãos que estão pedindo a Deus para abençoar o Brasil. É esse tipo de evangelho, de cristianismo sem compromisso, sem vida transformada, sem santificação, sem nada. São esses que estão orando para o Brasil ser transformado, né? Mas aí, o que você vai dizer? Não, esquece isso, não mistura as coisas, ou seja, justificando o pecado por conta da nossa dissonância cognitiva. Então, a gente prefere viver a dissonância, o conflito, o antagonismo entre o que eu acho que é certo e o que eu quero fazer de conta que está certo, o que eu quero acreditar que está certo. Né? Uma coisa eu sei que é certa, isso, ou seja, é dizer, isso não é compatível com o cristianismo, não é assim que Deus quer que o povo dele reaja, não é com esses que o povo dele tem que se misturar. Isso é o que o nosso intelecto diz, porque nós conhecemos a verdade. Agora, quando eu vou tentar justificar isso, então é o que eu quero acreditar no momento. E você vai viver nesse conflito. Então, vamos lá. Aí, o que acontece? Ninguém os engane com palavras vazias. É o que mais a política tem, palavras vazias. Eu não vou explorar aqui o termo palavras vazias, por causa do tempo, gente. Mas entenda, tudo aquilo que é desprovido da verdade divina. E verdade aqui é muito mais profundo do que o que você pensa que é verdade.
Verdade não é como alguém disse para mim um dia desse aqui num debate. Ah, mentira é mentira. Não. O conceito de mentira na Bíblia e de verdade na Bíblia não é exatamente o mesmo conceito de mentira e verdade na nossa cultura, tá? Vazio tem um sentido mais profundo. Pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por falar dessas coisas, eu queria depois comentar sobre o raio que caiu ontem aqui em Brasília, né, na manifestação do Nicolas. Eu queria dar uma opinião sobre aquilo, porque eu vi um dado aí nas redes sociais que eu não vi ninguém comentar. Mas não vai ficar para hoje, não, gente. Não tem tempo para isso. Portanto, não se associe com eles. Não se associem com eles. Vou repetir, irmãos. Não se associem com eles. Com esses imorais, profanos, mentirosos, que cometem qualquer tipo, que vivem, não é que cometem, todo mundo comete pecado, mas que vivem nesse pecado e naturalizam, e não é pecado para eles. Porque, por exemplo, esse que eu vi do Paulo Figueiredo, ele é aluno do Olavo de Carvalho. Então, Cristo que se dane, Paulo que se dane com esse texto, porque ele aprendeu com Olavo de Carvalho. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Filhos da luz não é só apenas querer coisas boas para o Brasil. Filhos da luz são aqueles que transmitem a luz de Cristo nesse mundo de pecado. Ponham na sua cabeça de vocês. A desgraça do Brasil tem uma origem, pecado. Aí ele vai dizer aqui, pois, versículo 9 quer dizer, ele vai dizer, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. O que não há na maioria desses políticos é a verdade segundo o entendimento bíblico. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Isso aqui fala ou não fala com a gente? Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Veja bem, quando Paulo fala para a gente aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, é óbvio que Paulo não está aqui falando daquilo que é apenas bom. Porque entenda uma coisa. Você pode falar, não, pastor, mas eu estou discernindo, eu estou combatendo o comunismo, porque o comunismo não é agradável a Deus. Mas entenda uma coisa. Quando Paulo diz aprender a discernir o que é agradável, é óbvio que Paulo está considerando aquilo que aparentemente é agradável. Porque aquilo que não é agradável, e eu vejo que não é agradável, eu não preciso discernir. Aquilo que é visivelmente ruim, aquilo que é explicitamente desagradável a Deus, aquilo que é explicitamente pecaminoso, eu não preciso discernir, porque já está revelado por si só. Aí, olhando isso, aplicando isso para os nossos dias, eu poderia dizer, um cristão, ele precisa de discernir, de entender, precisa de discernimento, de algum critério para entender que a esquerda não agrada a Deus, que o comunismo nasce negando a Bíblia e Deus. Então não há o que discernir. Agora, peraí, a direita. Então, quando Paulo fala isso aqui, ele está falando justamente para essas questões que são aparentemente duvidosas. Ele está se referindo àquilo que pode enganar, aquilo que tem uma aparência de agradável, mas não é, aquilo que pode me confundir. Gente, isso é muito óbvio. Então, vamos seguir aqui. Aí Paulo diz assim, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. É isso que eu queria que a igreja fizesse e não tivesse aí. O curioso é que eu anotei aqui, esqueci de falar. Por exemplo, os pastores que apoiam as manifestações e que oram, fazem campanha e jejum de 21 dias e não sei o quê pelo Brasil, coincidentemente, são os mesmos pastores que corromperam o evangelho. Você acha que esses pastores estão preocupados com Cristo? É assim que você acha que Deus vai ouvir as nossas orações? Se as nossas orações devem ser feitas em nome de Jesus Cristo, porque toda a autoridade foi dada a Cristo, porque a Bíblia diz que ele é a plenitude, que nele habita a plenitude da divindade, que ele é a expressão exata do ser de Deus. Por isso, toda oração tem que ser feita em nome dele. Ele é o caminho que conduz a Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
É assim? Pastores corrompem o evangelho, transformam salvação em prosperidade, pregam bênçãos materiais e esquecem de falar de santificação e de desejo da vida eterna. Tiraram a volta de Cristo do centro do nosso desejo. E aí, vão orar por um Brasil melhor? Esses pastores que estão ligados à política são os pastores da teologia dominionista. Assistam aqui o meu vídeo, a minha série sobre isso, Teologia do Domínio, pois é vergonhoso até mencionar as coisas que eles fazem em oculto. Então, gente, se estão fazendo em oculto aqui, é porque Paulo não está preocupado somente com a aparência, igual a gente está fazendo hoje. Olha, vamos combater o comunismo porque ninguém está interessado, como o Bolsonaro dizia, o que vão fazer lá com o seu fiofó, o que vão fazer não sei o quê, a Michele Bolsonaro andando com uma pessoa declaradamente homossexual. Não estou falando que ela tem que ter inimizade, não. Mas por que não se prega a santificação? Se nós acreditamos que a esquerda está errada porque está querendo impor o homossexualismo, impor ideologia de gênero, se a esquerda está indo com algo, melhor, impor algo que nós entendemos que é pecado, então por que Michele não fala para aquele amigo dela que ele está em pecado? O que eu quero dizer é que nós estamos combatendo aquilo que é público, o pecado público. Mas o verdadeiro cristão, ele faz como Paulo está dizendo aqui. Aquilo que eles fazem em oculto, até falar é vergonhoso. Então, Paulo está dizendo que a preocupação nossa não é só com aquilo que é público, não é só com aquilo que é explícito, mas aqueles que praticam coisas erradas no oculto, Paulo diz que é vergonhoso até falar. Então, gente, a coisa é muito mais profunda, né? O que a igreja está fazendo é relativizar o pecado. Tudo, porém, que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. Aí eu queria dizer para o Nicolas Ferreira, Paulo diz aqui: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá a ti. O que Paulo está dizendo não é acorda, Brasil, no sentido de buscarmos uma esperança política. Mas o que Paulo me diz aqui, o que a Bíblia me diz, é que nós devemos acordar porque estamos mortos espiritualmente. Acordar porque estamos vivendo o sono da negligência espiritual. Esta é a mensagem do Evangelho, esta é a mensagem apostólica, e não uma mensagem meramente política. Até porque a igreja entrou nisso acreditando que era uma coisa apenas no âmbito político, mas já se transformou no ideal, já se transformou no sonho, já se transformou no desejo da igreja, já se transformou no seu objeto de desejo, já se transformou naquilo que é a esperança da igreja, é ver um Brasil conservador. Não é um Brasil cristão, não é um Brasil transformado. E vou dizer uma coisa aqui para vocês, sabe? Segundo a Bíblia, se você não quiser acreditar, não tem problema. Mas o Brasil, ele não vai ter nunca uma nação justa enquanto houver pessoas escravizadas pelo pecado. E não há direita, não há conservadorismo que faça as pessoas entenderem isso. Agora, para você que já está com o coração cauterizado, a mente cauterizada pela política, deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez você alcance seus sonhos, porque na Europa o evangelho foi quase extinguido, ou extinto, não sei qual a flexão aqui que está correta. Mas o evangelho, ele já não existe mais, o evangelho bíblico. É muito raro. A ideia de pecado já foi naturalizada. Até porque não existe nem mais esse conceito de pecado. Então, as pessoas vivem hoje aquilo que eu vou explicar, que é o luciferianismo, que é o quê? A realização do autodesejo. É as pessoas viverem o seu bem-estar, como se sentem felizes. Da forma que elas se sentem felizes, elas têm o direito de viver. Isso é luciferianismo, mas ninguém sabe o que é isso. Então, gente, o que acontece? Então, mas graças a Deus, lá não tem tanta violência, a justiça social,
a igualdade social é melhor do que a do Brasil, existe um equilíbrio maior, existe uma justiça social melhor, é uma região melhor para se viver, amém, né? Mas só não tem o evangelho. Só não existe mais, sabe, aquelas igrejas fervorosas do passado. Só não existe mais aquelas igrejas que, num passado, desejavam a volta de Cristo, que desejavam pregar o evangelho. Então, ou seja, só não tem, literalmente, o Cristo bíblico, o evangelho. É isso que o Brasil, é isso que talvez aconteça no Brasil. Talvez isso aconteça. É isso que eles chamam de avivamento, tá? É esse evangelho aí, que ao mesmo tempo que você chama de deturpado, de profanado, de destruído, você apoia os pastores que fizeram isso com o evangelho porque esses pastores estão lutando por um Brasil melhor. Eu não sei o que se chama de melhor, né? Mas, enfim, é isso, gente. O vídeo ficou longo pra caramba, mas vai ficar assim mesmo. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe.